Então vamos lá, 1 Samuel 4, 21. Está escrito assim na versão Ara. 1 Samuel 4, 21. Hoje o computador está difícil aí, hein? Mas chamou ao menino Icabô. Que nome, né? Dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Agora veja o versículo anterior, o 20. Coloca no 20. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Amados, tem algumas sentenças da sua vida que muitas vezes você não cancelou e tem que ser cancelado esta noite. Uma das coisas que muitos não sabem lidar são com as dores que surgem na vida. Questões que acontecem e não sabe lidar com estas questões. As histórias ruins, as histórias de antepassados ruins não podem se repetir na minha vida. Se repetir no casamento, se repetir na vida emocional, enfim, em tudo. Não é certo. Porém, repare para você ver, tem famílias que o pai e a mãe se separou, os filhos casam e muitos também acabam tendo algo igual ou parecido na sua vida conjugal. Isso não é normal, porque se eu sou de Cristo, então nós temos que entender que sobre nós não tem mais maldição. Nós não temos mais heranças malditas. E estas sentenças, como nós estamos vendo aqui, que eu vou já chegar, o que são sentenças? Registros do mundo espiritual que tentam nos dominar e paralisar. Sentenças. Diga comigo, sentenças. Fale mais uma vez, sentenças. E nós temos, eu vou te dar 2 exemplos de sentenças. Uma está em Êxodo 20, versículo 5. Não adorarás e nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Você tem filho? Cuidado com as suas decisões como pai e mãe, para que isso não seja visitado nos teus filhos no futuro. Cuidado, isso é muito perigoso. Eu sou de Cristo, então as minhas decisões têm que ser baseadas em quem? Em Jesus. Não no meu pensamento, eu sou livre, eu vivo da maneira que eu quero. Você até pode, você tem o livre-arbítrio para viver assim. Porém, nós estamos vendo uma sentença que os próprios pais ia fazer com que seus filhos iam carregar. Por quê? Eles conhecendo a Deus, e Deus falou assim: ó, se vocês se prostrarem a outro Deus, eu, por causa da sua iniquidade, eu vou visitar os teus filhos, até a 3ª e 4ª geração, devido ao seu erro, devido a você sair da minha vontade. A outra sentença, que está em Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha só,
Repete comigo: a morte e a vida está no poder da minha língua. Fala assim: o que eu falar, eu vou comer desse fruto. É sério? Isso é Bíblia. Escute uma coisa. E qual é a outra sentença que a Bíblia está nos ensinando aqui? Proferidas. O que eu falo, o que eu libero. Você não presta. Minha vida é uma droga. O meu casamento é ruim. O meu lar é uma bagunça. Proferidas. Ah, minha vida é isso mesmo, tudo que eu faço dá errado, nada nunca vai dar certo. Proferidas. E tem pessoas comendo fruto daquilo que ele fala, ele nem percebe. Aí ele fala que alguém fez feitiçaria para ele. E aí ele fala que alguém tem inveja dele. Aí ele fala que alguém quer o mal dele, e muitas vezes é ele mesmo que está liberando. Escute. Veja só se as pessoas têm, às vezes as pessoas não têm fé para liberar uma palavra de vitória para a sua própria vida. Deus, ele fala em Isaías: aquele que abençoar a si mesmo, eu o abençoarei. Olha que lindo. Aquele que abençoar a si mesmo, eu o abençoarei. Porém, você hoje pode estar comendo frutos do que você falou. Eu quero viver minha vida. Eu estou cansado disso. Cuidado do fruto que você pode comer no futuro. O que eu falo, eu estou autorizando para o mal ou estou autorizando para as coisas boas? Quando eu chego do meu trabalho, eu abençoo o meu trabalho, eu vou comer do fruto da bênção que eu estou liberando sobre o meu trabalho. Mas se eu sou uma pessoa que reclama de tudo que eu faço, do que eu sou, eu vou comer deste fruto. Então eu mostrei para você apenas duas sentenças. As sentenças de erro de pais, por não vigiarem, seus filhos podem carregar. Os erros dos meus pais eu não carrego hoje, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tive uma conversão, e por ter me entregado a Cristo, estas sentenças foram todas canceladas. Então hoje, a minha geração é uma geração abençoada e bendita do Senhor. Posso ouvir um amém? Só que muitas vezes você fala: eu falei porque eu estava bravo, eu falei que... Então, mas você falou. Eu estava nervoso, eu estava nervosa. Você falou. Veja na sua família, tem algum caso parecido que você está vivendo hoje? E você acha isso normal? Eu e a bispa nos unimos muito jovem. Muito jovem. E até hoje estamos juntos e vamos ficar juntos até a vinda de Jesus. Existe lar perfeito, casamento perfeito? Existe? Não. Mas existe um lar abençoado e um casamento abençoado. Agora, só que muitas vezes nós não levamos aquilo que muitas vezes o Senhor está dizendo para nós. Então nós estamos aqui falando de uma situação. Sim, em Sofonias capítulo 3, versículo 15, o Senhor diz: o Senhor afastou as sentenças que era contra ti e lançou fora. Coloca para mim aí, filha. Sofonias 3,15. Sofonias 3,15. Achou? Terra, aí. Vamos ler todos juntos?
1, 2, 3. O Senhor, vamos lá. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti e tu já não verás mal algum. Então existe sentença. Existe sentença. Eu te dei 2 exemplos que muitas pessoas fazem. Por exemplo, quem tem filho aqui? Grite bem alto: meu filho é herança do Senhor. Ok. O pai que tem filho homem. Existe um Deus da Bíblia, de letra minúscula, que chama Moloque. Ok? Era uma estátua que tinha uma boca bem grande, e dentro dessa estátua era uma fornalha. Então os pais jogavam os seus filhos como sacrifício àquele Deus, dentro daquele lugar, e sacrificavam os seus filhos. A origem daquele nome, aquele apelido, aquela forma de chamar, moleque, vem daí. Toda vez que você chama o teu filho seu moleque, você está invocando esse mal sobre a vida dele. Sentença. Deus trouxe aqui hoje não é culto de libertação, mas para falar uma palavra dessa não precisa ser só culto de libertação. Então tem muita gente que muitas vezes falam coisas sem entendimento. Então quando eu não sei, tá bom, apóstolo, eu não sabia disso. Atos capítulo 17, versículo 30, isso? Atos 17, 30? Acho que é 17, 30. No tempo da vossa ignorância, é isso? Coloca para mim Atos 17, 30. Olha aí, veja o que está escrito. Atos capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus, olha, presta atenção nisso, em conta os tempos da ignorância. Qual é o tempo da ignorância? Antes de você entregar a vida para Jesus, não conhecia a verdade. Era o tempo que você não sabia o que era certo e o que era errado. Antes você não sabia da profundidade das palavras. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ok? Isso? Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, quando eu conheço a palavra, eu estou conhecendo a verdade, aí Deus vai levar em conta. Quando eu não conheço, é outra coisa. Sei, mas não sei. Falo, mas não sei o que vai acontecer. Mas quando eu conheço a verdade e continuo vivendo como se eu estivesse no tempo da ignorância, então está aí o resultado. Então você veja que todo o tempo meu de ignorância que eu não conhecia Jesus, Jesus está dizendo: eu anulei tudo na tua vida, eu removi toda a sentença que havia sobre você. Mas enquanto você ainda resiste a esse Deus, Deus não te chamou para viver debaixo de sentença. Ele nos chamou e trouxe você que esta noite para quebrar toda a sentença que você trouxe até hoje na tua vida. Toda sentença vai ser anulada em nome de Jesus. Grite bem alto: toda sentença maldita vai ser cancelada, vai ser quebrada nesta noite em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, querido? Olha o que diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha que lindo.
Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres, não se tornem escravos novamente. Grite bem alto: eu sou livre. Só que ainda tem gente que é escravo a alguma coisa. É escravo a um passado, é escravo a alguma coisa que aconteceu, continua prisioneiro, e Jesus veio para nos tornar livres. Então, se eu sou livre, por que eu me comporto como alguém que continua com a mesma história de outrora? Se eu sou livre, por que eu estou repetindo os erros dos meus antepassados? Se eu sou livre, por que eu permito que estas sentenças que estavam lá atrás venham sobre mim? Aí que está. Se eu sou livre, toda a minha família é livre. Se eu sou escravo, lá em casa, vamos viver como escravos. Escravos a mágoas, sentimentos, pensamentos e assim por diante. Tem pessoas que vivem com pensamentos de derrota. Eu não consigo, eu não posso, sou fracassado. Você vai comer desse fruto até quando? O diabo quer que eu e você lancemos sentenças, e nem todo dia nós vencemos. Note isso, nem todo dia vamos ser vencedores. Mas uma coisa que não pode anular o que está escrito em Romanos 8,37: em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Eu posso não ter vitórias em algumas coisas que me aconteceu, mas o diabo não pode tirar o que está sobre a minha vida. Em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor. Tem mais que vencedor aqui? Então, nem todo dia você vai conseguir, nem todo dia você vai ser. Eu vi uma frase interessante que diz assim: as crianças são felizes porque ignoram os muros que os adultos constroem. Criança não fez dificuldade. Criança, para ela é tudo festa. Tudo para ela é brilho, é lindo. Mas os adultos, em vez de visualizar o que é belo, ele constrói muros. Não vou conseguir, não vai dar certo. Fala assim comigo: eu tenho que me concentrar no que eu estou buscando. Vamos lá, eu tenho que me concentrar no que eu estou buscando, não o que estou deixando para trás. Olha essa mulher que nós acabamos de ler. Nora de Eli, esposa de Finéias. Levar a arca. Seu sogro de 98 anos morre porque ele soube da notícia que os 2 filhos dele foram mortos. A arca é levada, os 2 filhos é morto, ele cai na cadeira, quebra o pescoço e morre. E esta mulher não soube administrar as dores dela. Qual a dor? Que ela perdeu, que é algo ruim que estava acontecendo. E ela nem sente que algo estava nascendo naquele momento de dor. Quando nós não administramos a dor, nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo, porque damos mais atenção ao que está doendo, damos mais atenção pelas crises ou pelas decepções. E essa mulher, a sua infelicidade, a sua tristeza veio por onde? Por onde ela veio? Por causa de outros. Por causa de outros. Tem gente infeliz aqui dentro por causa de outras pessoas. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ficar para baixo desse jeito?
Por causa de outras pessoas. O que você está ganhando com isso? Enquanto você fica sofrendo por causa de outros, você pode estar perdendo os melhores momentos da tua vida. Essa mulher está perdendo aquele momento devido às dores. E quem dava a luz naquela época era motivo de honra. É como as parteiras estavam dizendo assim: olha, não temas, a tua honra chegou. Logo depois da dor vem a honra. Diga comigo: logo depois da dor vem a honra. E ela fala assim, ela nem deu atenção para o que estava nascendo, e ela vai e coloca o nome do filho e acabou. Foi-se a glória de Deus. Entre parênteses, minha vida perdeu a graça. Para que viver? Qual graça tem minha vida a partir de hoje? Isso é o retrato de alguém que está passando por uma dor, e muitos ainda nos dias de hoje não sabem administrar as suas dores. E qualquer outro motivo é dizer: o brilho acabou, o motivo de viver acabou. E devido a isto que ela está passando, olha, quem ela lança sentença? Na própria criança. Como é o seu nome? Foi essa glória de Deus. A minha vida é sem graça. Então você veja, uma mãe sentenciando o seu próprio filho por uma dor dela. Aqui você não vai ver mais falar nada sobre este menino. E aquele menino Icabô, ele seria uma referência de uma geração, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, que não deixou um legado. Aqui você está vendo uma pessoa vivendo uma sentença. Este menino cresceu, mas cresceu debaixo de uma sentença dada por quem? Sua própria mãe. Por quê? Esta mãe não soube controlar o seu emocional. Ela não soube controlar o seu eu. Ela não soube controlar as suas emoções. Por que as pessoas perdem a cabeça? Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas cometem besteiras na hora da dor? Porque falta algo na vida dela. Me pergunte o quê? A graça de Deus. Jesus fala para Paulo: Paulo, quando você é fraco, aí você é forte. Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na sua dor. Sabe por que você vai vencer esse espinho na carne, Paulo? Porque você está debaixo da minha graça. Eu não vou tirar o espinho de você. Você vai vencer o espinho. Por quê? Porque você tem a minha graça. E o que falta muito na vida das pessoas é esta graça. É este poder dunamis que vem do alto do Senhor sobre a nossa vida. Por que muitas pessoas estão perecendo hoje? Porque falta ali o que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. O que você precisa eu te dou. Só que muitos querem o resultado, mas não querem cooperar para que aconteça o melhor. Eu quero a resposta, eu quero que Deus faça isso. Tá, então Deus está dizendo para você: muitas coisas que podem estar acontecendo com você hoje é fruto do que você falou. Ou você vem falando: eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio minha casa. Não se esqueça que você vai casar. Uma certa feita, uma criança já numa idade de 5 anos, mais ou menos,
Fizeram todos os exames que era possível nessa criança, a criança não falava. E ela não aparentava ter nada, só que ela não falava. Até que chamaram um pastor para orar na casa desta família. Estava a avó, estava a mãe, estava o pai, todos presentes. E quando este pastor começou a orar para esta criança, ele perguntou: Senhor, o que está acontecendo com ela? E o Senhor pediu: unge a boca dela. Quando ele ungiu, manifestou uma legião na criança. E aquela legião falava pela criança assim: estou aqui porque deram autorização. Aquela mãe, quando ela era jovem, ela sofreu uma sentença de sua mãe. A sua mãe, que é a avó da criança, disse para a mãe da criança assim: o dia que você for mãe, você vai ter uma filha pior do que você. Essa criança nasceu, e essa criança nasceu com essa deficiência. Quando ele falou, o demônio, estou aqui porque me autorizaram, a avó lembrou e disse: já sei o que é, fui eu. Aí o pastor chamou a avó e disse: vem aqui, coloca a mão sobre a criança e declare: eu cancelo toda palavra ruim que eu liberei sobre o ventre da minha filha. Aquele espírito maligno saiu da criança e aquela criança passou a falar normalmente. Posso ouvir amém da igreja? Então preste bem atenção, nós estamos falando de algo importante. Esta mãe lançou uma maldição sobre aquela criança. Por quê? Por uma dor que nem ela, era de outras pessoas que causaram dela. Só que nós temos uma outra pessoa na Bíblia, que eu vou chegar aqui ao final, que superou a dor e venceu. 1 Crônicas capítulo 4, abra aí. 1 Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10. Abre lá. 1 Crônicas, olha lá. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O que a sua mãe falou? Você vai chamar Jabes, filho da minha dor. Então este menino estava carregando uma sentença ou um estigma sobre a sua vida. E o que ele vai carregar não era só um nome, mas era um estigma. E por causa desse momento que sua mãe estava passando, ela estava vivendo a dor. Jabes vai carregar essa marca, esta sentença, esse estigma. Como que é o teu nome? Jabes. Sou filho da dor da minha mãe. E por causa daquele momento que ela estava sofrendo dor, aquele momento que ela estava sofrendo esta dor, ela acaba querendo ou destruindo a sua história toda de vida. Um momento de dor, pastores, tem pessoas que acabam com a vida dela inteira. Eu disse que minha vida não presta. Eu disse que minha vida dá tudo errado.
por causa de um momento de dor, ela lança a sentença sobre o seu filho. Agora, quando ele nasce, que foi o pior momento da vida dessa mulher, o seu filho vai levar as dores da mãe que está sobre ele para o resto da vida dele. Até quando você vai deixar um momento de dor que você está vivendo, você ficar lançando sentenças sobre a tua vida? Alguém te fez mal, olha para o teu irmão e fala assim: acorda, abençoado. Momento de dor, fala assim comigo: momento de dor. Qualquer um aqui pode passar um momento, ter problemas, pode ter um momento único de dor, mas eu não posso fazer esse momento único de dor a história da minha vida, gente. Tem gente aqui que já casou, e por causa do momento de dor que ele viveu lá atrás, ele carrega isso para a vida dele. A dor não era de Jabes, mas era da sua mãe. Só que, você veja só, para a mãe dele, ela estava definindo a história de Jabes. Qual era a definição? A dor. Só que ele entendeu que aquela situação, aquela palavra, não ia definir a história que Deus escreveu a respeito dele. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Esta dor que você está vivendo, este momento que você não está passando, não define a história que Deus escreveu da tua vida. Tem glória a Deus nesta igreja? Fala assim comigo: nada disso que eu estou passando vai definir a minha história de vida. Fala assim para o teu irmão: irmão, você não vai levar estas dores para o resto da sua vida. Tem vencedor nesta igreja? Tem mais que vencedor aqui nesta igreja? Então, se tem, fala assim: eu sou mais que vencedor, e aplaudo o Senhor. Jabes, ele ensina outra coisa que a mãe de Icabô não fez. Jabes não incorpora as dores de sua mãe. A dor é dela, não é minha. Para de ficar pegando dor dos outros. Jabes mostra uma coisa: mesmo que a sua mãe lançou esta sentença sobre a vida dele, Jabes, ele não muda seu nome. Fala comigo assim: Jabes não muda seu nome. Agora levante as suas mãos e fala assim: mas ele decidiu mudar a sua história. Eu já vi gente trocando nome porque isso, por aquilo, mas Jabes, ele tinha todo motivo, se ele quisesse trocar o nome, porque o nome dele tinha um estigma, tinha uma marca ruim. Só que já assim: não, eu não vou mudar o nome, mas eu vou mudar a minha história. Eu não vou ser o que a minha mãe disse, eu não vou ser o que minha mãe falou que eu sou, mas eu creio que a minha vitória vai ser diferente dos meus irmãos, porque a Bíblia vai nos dizer que Jabes, ele era o mais ilustre. Não, vou falar de novo. Jabes era o mais ilustre. Ele era a diferença dos seus irmãos e era o único que carregava aquele nome. Você tem como ser a diferença, sim. Você tem como ser a diferença no momento que você resolve e fala assim: ei, não vou viver isto, eu vou mudar a minha história. A minha história não é essa de dor, porque a bênção que Deus tem para mim é maior do que eu imagino. Fala assim comigo: a bênção é maior.
Levante as suas mãos e fale: a minha vitória vai ser ilustre, vai ser inédito. O que nunca ninguém viveu dentro da minha família. Aleluia. Jabes, ele quebra sua sentença como? Falando com Deus. Coloca o versículo 10 de novo para mim, por favor. No capítulo 4, 1 Crônicas. E deixa na tela aí. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: aqui ele fala: chega, esta sentença não é para mim. Quiseram colocar em mim, mas eu não aceito. Esse invocar é a mesma coisa que alguém gritar da alma, gritar, tomara. Ele está gritando a Deus, ele está falando alto. Ele está quebrando uma sentença colocada pela sua mãe. Aqui Jabes está mudando a sua história. Deus trouxe você aqui hoje para mudar a sua história. Quem está aqui dá glória a Deus. Ele está dizendo: tomara que me abençoes, ou me abençoes muito. Esse tomara significa situações impossíveis. Tomara que o Senhor me abençoe muito. Ele está dizendo assim: Senhor, me prospera, me torna diferente. Eu vim aqui, Senhor, diante de Ti, nesse culto da vitória, quebrar toda a sentença que estava sobre minha vida. Hoje eu vou tomar uma decisão. Eu vou fazer como Jabes. Eu vou mudar a minha história. Não vão mais ver eu para baixo. Não vão ver mais eu carregando dores. Não vão ver eu escondido até da rede social. Não, eu vou fazer como Jabes. Eu vou virar essa chave na minha vida. Não aceito isso mais. O diabo quer que você se cale. O diabo quer que você aceite. O inimigo quer que você coma deste fruto, às vezes da sua própria palavra. Só que Jabes, ele toma uma decisão. Fala-se comigo, ele toma uma decisão. Não tem como muitas coisas Deus ir lá arrancar de dentro de você. É você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que se posicionar. É você que tem que assumir quem é você em Deus. Um dia eu tomei uma decisão. Não vou mais carregar maldições da minha vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 7, quer ver? Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Quem for encontrando vai glorificando. Versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora veja, o apóstolo Paulo fala:
versículo 19, ele fala assim, coloca o 19 agora. Porque não faço o bem que prefiro, mas faço o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu não queria ter falado daquele jeito, eu não queria ter agido daquele jeito, mas eu falei. Eu não queria ter perdido a cabeça aquele dia, mas eu perdi. Eu não queria ter ido para a rede social falar besteira, mas eu fui. Só que eu carrego ainda o velho homem. Não se sabe, mas alguns estudiosos dizem que naquela época havia uma sentença que uma pessoa que estava condenado, alguns à morte, eles não matavam esta pessoa. Eu não lembro muito o nome, se é necroforia, alguma coisa assim. Acho que é necroforia, acho que é isso. Para matar a pessoa, eles matavam ela lentamente. Então diz que Paulo estava nesses versículos 24 e 25, ele está associando a isto que acontecia. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa morta, amarrava nas costas do vivo. Eles não prendiam aquela pessoa, mas o vivo carregava nas costas o morto. Aquele morto, a sua carne ia putrificando, e o que ia comendo a carne daquele morto, começava a comer do vivo. Ele ia morrendo lentamente. Por que o Senhor está falando isso? Porque assim é o passado. Ele vai te comendo aos poucos por dentro. Você carrega um morto nas costas, que está te matando dia após dia. Você está levando coisas com você que Jesus já te libertou. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Eu quero ser livre. E tem gente aqui que tem o mesmo comportamentos ruins de alguém, porque ele fica carregando nas costas o morto. Ele está vivo, o bispo, só que o morto está amarrado nele, e eles não conseguiam ficar livre. Eles iam morrendo aos poucos. Você não reparou que este mal está te corroendo aos poucos? Aos poucos você está morrendo por dentro. Por que muitas pessoas têm depressão? A grande maioria. Passado. Uma moça estava dentro de um hospital, numa ala de oncologia, e a maioria dos pacientes que estavam dentro daquela ala onde ela estava, ela foi conversar um por um, e a maioria daqueles homens que estavam com aquela enfermidade, eles diziam que tinham uma mágoa, e dizem que uma das maiores causas também dessa enfermidade é mágoa, é sentenças que muitos estão carregando. Faça como Jabes. Tomaras que tu me abençoe muito, aquilo que está estreito à minha vida, alarga, que a tua mão seja sobre mim no dia mau. Quando o diabo vir me atacar, a tua mão está sobre mim. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Lembra quando uma pessoa, ela comete algo terrível, ou até mata alguém no trânsito, uma briga de trânsito, o cara vai puxar a arma, pá, e mata a pessoa, depois ele é preso, aí ele fala, eu não queria ter feito aquilo. É isso aqui, ó, Bíblia. Tem gente carregando sentença dentro de si,
quando vai ver, ele já fez a besteira. Para de carregar coisa morta com você. Vem para o novo. Jesus está te esperando. Tem uma mesa preparada para você. Eu tenho mágoa do meu pai. Perdoa. Ele não merece. Quem perguntou para você se perdão é para quem merece? Perdão é você se libertar do morto que carrega com você. Se quem te fez mal um dia, é você que está preso. É você que carrega nas suas costas algo. Você está pesado. Você é para baixo. Você tem mágoa de coisas bobas. E a cada dia o diabo, aqui dentro de você, está comendo aí dentro. Está corroendo você. Você está no culto. Você não viu nenhuma besteira. Você veio ouvir aqui hoje que muitas coisas não podem estar dando certo na tua vida, porque você está carregando sentenças que você não deveria mais. Chega. Dá um basta hoje. Dá um basta. Faça como Jabes, não como aquela mãe. Jabes disse: não vou viver a história que minha mãe quer. Eu vou viver a história que Deus já definiu para mim. Levanta, fique de pé. Fique de pé, glória a Deus aí, aleluia. Faz barulho para Jesus.